Um bom dia. Vou soltar livro de Daniel, quatro versículos variados, né? Por quê? Porque o Senhor quer falar com o seu povo, né? E não foi mal educada não, né? Um bom dia, bom trabalho, boa segunda-feira, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos proteja, né? Essa semana e esse feriado, né, que vai vir, né? Glória a Deus. Que Deus, Ele esteja no controle de todas as coisas das nossas vidas, né? E bora pra cá, né, ó. Daniel 6 e o versículo 7. Vou soltar esse versículo 7 e peço a vocês que vocês prestem bastante atenção no que tá falando nesse versículo, ó. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, campeões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento. Eu vou explicar algo para você. E o que está escrito aqui no livro de Daniel é o que vai acontecer agora na nossa geração, que todos eles vão se reunir para colocar um mandamento, né? Que é o quê? Impor que as pessoas façam, né? Que é justamente o que está escrito. A abominação que vai entrar, né? Para que as pessoas se marquem, as pessoas se marcou, não pertence mais ao Senhor, né? Ó. E fazerem um mandamento, a fim de que qualquer que por espaço de 30 dias fique uma pedição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O sistema que vai vir, muitas pessoas vão se marcar, mas também tem pessoas que vão ser a mesma coisa que Daniel. Elas não vão aceitar de maneira nenhuma que o inimigo impoa coisas nela, né? Por causa disso, umas vão ser jogadas, o que está dizendo que Daniel foi jogado nas covas dos leões. Muitos também dos cristãos que vão ser deixados para trás vão ser jogados do mesmo jeito, né? Encerrei esse versículo para vocês, o versículo 7. Agora eu vou para o versículo 10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Do mesmo jeito que a abominação ela vai ser colocada para todo ser humano aceitar, tem aquelas pessoas que vão permanecer firme. Aí vocês têm que seguir as mesmas coisas que Daniel. Daniel fazia o que? Daniel orava 3 vezes durante o dia, entendeu? E Daniel foi jogado nas covas dos leões, né, para ser morto. Mas o Deus dos leões entrou lá junto com ele, né? Versículo 16. Justamente essas pessoas que permanecerem firmes até o final, o Senhor não vai desamparar ninguém. Porque aquelas pessoas que se voltam para o Senhor jamais vira as costas para essas pessoas, né? Ó, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. Você está vendo? Do mesmo jeito que vai haver, do mesmo jeito, depois que Cristo levar a igreja dele. Vai ser o que? Essas pessoas vão ser ordenadas que pega essas pessoas, entendeu? E lance na cova dos leões e
falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, ele te livrará. Deus falou na boca dele e o Daniel escutou e viu que realmente é verdade, né? O que foi que aconteceu? Ele jogou Daniel lá. Mas antes dele jogar Daniel, ele profetizou que aquela pessoa, aquela pessoa, né? Daniel foi jogar na cova do leão, mas ele profetizou que Daniel, o Deus de Daniel, ia livrar ele. Do mesmo jeito eu digo a vocês, o Deus de vocês, que é o nosso Deus, ele vai o que? Livrar vocês, entendeu? Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Tá vendo? Deus não desampara ninguém, não. Para que não me fizessem dano, porque fui achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Daniel, ele foi jogado na cova do leão, ele não estava cometendo nada, só porque ele adorava a Deus. Do mesmo jeito vai ser imposto para essas pessoas que estão na face da terra, né? Aqueles que permanecerem firmes, o Senhor vai ver que perante essas pessoas é igual Daniel. Não houve o quê? Não achou em mim, porque fui achado em mim inocência diante dele. Vocês estão vendo? Do mesmo jeito vocês têm que ser, permanecerem firmes para vocês salvar a alma de vocês. É a marca da besta que vai vir. Vocês têm que resistir esse sistema para que vocês sejam salvos, né? Agora eu vou lá pro livro do Apocalipse para soltar para vocês. Aqui em Daniel tá falando sobre o quê? Sobre o império que teve, que todo mundo tinha que se marcar e todo mundo tinha que adorar aquela imagem, né? Então, e aquele que não adorasse, ele era morto. Do mesmo jeito vai ser agora, entendeu? Mas essas pessoas que permanecerem firmes, é só vocês seguir o que? Os ensinamentos de Daniel. Daniel, ele foi jogar na cova do leão. Mas antes disso, Daniel, vocês prestem bem atenção que eu estou dizendo a você. Daniel, quando Daniel viu que foi posto para todo mundo adorar, Daniel foi lá e começou a orar. Era de costume de Daniel orar. Daniel continuou orando mais ainda, entendeu? Aí que ele se concentrou com o Senhor, orando 3 vezes durante o dia, né? Glória a Deus. Para que vocês passem por essa prova, né? O conselho que eu dou que vocês façam igual Daniel fez. Ore e que vocês vão vencer. Agora bora pra onde? Apocalipse. Para mim ler justamente sobre o quê? O sistema que vai ser imposto para todo o povo aceitar. Aqueles que permanecerem firmes, igual Daniel, até o final, elas serão salvos, né? Igualmente Daniel foi. Daniel não foi salvo, pois vocês vão ser a mesma coisa. Ó. E o Senhor diz, lá no livro de Daniel mesmo, ainda vou voltar para lá, eu vou ler esse versículo para vocês. O Senhor diz pela boca de Daniel: os que permanecerem firmes, 1.200, parece que 1.800, é uma coisa assim, né? Eu tenho que ler para vocês. Que permanecerem firme, resistindo, então, essas pessoas serão salvas. Ó, Apocalipse 14, o versículo 9, ó. E seguiu os terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Você está vendo? Se vocês adorar a besta, se vocês se render a ele, né? Se vocês se render a ele, colocar na mão ou então na testa e vocês adorarem ele, pronto.
fez uma dessas três coisas, já está deserdado o reino do céu, né? E a sentença dessas pessoas é terrível. Olha o que eu vou ler pra vocês, ó. Que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Essas pessoas vão ser atormentadas para toda a eternidade, perante os anjos e perante o Cordeiro, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, permaneceis firme, para que vocês não peguem uma sentença dessa. Essa sentença é para aquelas pessoas que se marcaram com a marca da besta, aqueles que não aceitaram o sacrifício que o Senhor fez. Pronto, vou voltar lá para Daniel, para me mostrar mais algo a vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Pronto, aqui, ó. É Daniel, a última página de Daniel. Glória a Deus. Pronto, aqui, ó. Aqui o arrebatamento da igreja, ó. E desde o tempo em que o sacrifício continuo for tirado e posta a abominação da desoladora, haverá 1290 dias. Você está vendo? Esse período que as pessoas vão ter que resistir. É esse período aí. E vocês o quê? Não, de modo de maneira, né? Vocês podem aceitar, entendeu? Porque se vocês aceitar, pronto. É aquela sentença que está escrita lá no livro do Apocalipse. Continuando, ó. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansará e te levantará na tua aliança, no fim do teu dia. Isso aqui é para o povo de Israel. Esse último versículo aqui, versículo 13, é para o povo de Israel. Que eles vão permanecer firmes até o final dos dias dele, entendeu? Na face da terra. E aqui no versículo 12, o Senhor está dizendo, bem-aventurado essas pessoas que permanecem firmes até esses dias. Até esses dias que está escrito aqui, ó. É 1305 e 35 dias. Se vocês permanecerem firmes até chegar ao último dia que está escrito aqui, né? É 1335 dias. Então, Deus vai fazer o quê? Deus vai vir ao encontro tanto do povo de Israel como das 5 virgens que vão ser deixadas para trás porque são loucas. Não são que as virgens prudentes, entendeu? Daniel estava numa sentença de morte, que é igualmente o que aquelas pessoas que vão ser deixadas para trás. Mas o que foi que Daniel fez? Daniel orou mesmo. Daniel orou. Pois então, e Daniel, aqui não está dizendo que Daniel só orou, não. Daniel também jejuou. Por isso que eu digo a vocês, vocês não faziam antes não, né? Vocês levavam tudo na brincadeira, a palavra do Senhor, e o que foi deixado para trás, para poder passar por isso. Aí agora chegou o tempo de vocês se santificar ao Senhor. Chegou o tempo de vocês começarem a orar, a jejuar, a se consagrar ao Senhor. Por quê? Porque vocês tiveram oportunidade, vocês jogaram tudo fora, entendeu? Aí vocês vão fazer o quê? As mesmas coisas que Daniel fez. Daniel orou 3 vezes durante o dia. E Daniel orou e Daniel também se consagrou. Eu acho que não sei se foi 2 ou foi 3 semanas. Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Isso aqui foi o quê? Quando a sentença estava terrível para que aquelas pessoas o quê? Morresse, pronto, perdeu a salvação, né? Daniel sentiu, ó. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Por quê? Porque ele sabia do que estava para acontecer, entendeu? E muitas pessoas o quê? Muitas pessoas adoraram. Só ele que não o quê? Ele que não aceitou, entendeu? Ó, mancha desejável, não comi nem carne
nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com ungido, até que se cumprisse perante as 3 semanas. Ó, deixa eu ler novamente para vocês. Manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com ungido, até que se cumprisse as 3 semanas. Vocês veem que Daniel fez o que? Daniel, ele ia passar por uma prova muito grande. Essas pessoas também que vão ser deixadas para trás, elas vão passar por uma prova que o homem já nunca passaram. Mas Daniel viu que ia passar, mas Daniel foi se preparar. Naquele outro versículo ali para vocês, Daniel fez o que? Daniel orou 3 vezes durante o dia. E aqui, Daniel se entristeceu, né, durante 3 semanas. E aqui, isso aqui é um jejum que Daniel fez. Ele ficou sem comer carne, sem tocar em vinho. E sem se ungir, né? Ungir com ungido, até que se cumprisse as 3 semanas. Você está vendo? Vai precisar o quê? As coisas que as pessoas não faziam quando estava antes da vinda do Senhor, elas vão ter que fazer agora depois da vinda do Senhor. Se elas quiserem ser livradas do fogo, do lago de fogo, essas pessoas, se elas quiserem livrar uma delas do lago de fogo, essas pessoas vão ter que fazer o quê? Ter que fazer as mesmas coisas que Daniel: orar e se consagrar. Vai ser dias de tristeza. Aqui parece que Daniel passa foi só 3 semanas, né? E o período que o povo vai ficar na terra, nessa grande tentação, vai ser o que? Um períodozinho, né? Então, não muito grande, porque o Senhor disse que se Deus não antecipar esses dias, tá escrito que as pessoas não vão resistir não, entendeu? Aí o Senhor vem. Glória a Deus. Essa parte aqui de Daniel também é muito maravilhosa. Se eu ler para vocês. Mas eu te declarei o que estava escrito no livro da verdade. Nessa luta, ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel. Glória a Deus. Você está vendo que estava animando ele? Era Miguel. Glória a Deus. Senão Miguel, vosso príncipe. Tá vendo? Miguel é o que? É o príncipe do povo do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é isso que eu tenho para soltar para vocês, né? Vou soltar esse vídeo curtinho mesmo. Resiste, porque tem salvação para todos. As pessoas, tem gente que eu vejo... aquelas pessoas que aceitaram o Senhor, que não se renderam a esse sistema, o Senhor salva. O Senhor vai vir novamente. Porque no livro está escrito que o Senhor vai vir... a primeira vez, o Senhor veio e fez um sacrifício por nós. Aí ele vai vir a segunda vez e a terceira vez. A terceira vez, quando o Senhor vem, glória a Deus, graças a Deus, ele vai vir para permanecer para sempre com a gente, entendeu? Na terceira vez, a primeira vez ele vai vir para pegar o quê? Para arrebatar o povo da terra. A segunda vez, a terceira vez, ele vem para ficar permanente, né? Glória a Deus, é muito maravilhoso. Pois então, é isso que eu tenho para soltar para vocês, né? Fui.